Olá, meus queridos, seja bem-vindo à atualização do mercado. A gente tem hoje o mercado subindo um pouco e tem muito a ver, pessoal. Hoje o mercado ele é muito correlacionado com essa notícia aqui do banco japonês, né? Principalmente por essas decisões tomadas que eles tomaram aqui de aumentar, ou seja, essas taxas de juros para 10 anos de longo prazo em 0,50 pontos percentual que teve isso aí. Eles falam que isso aí ele surpreende na verdade, né, o mundo inteiro, e com a mudança de política monetária lá dentro do Japão. E até então o mercado estava um pouco estressado no início da manhã, mas com essa notícia aí parece que o pessoal vê com os bons olhos, até pode ser legal. O Japão é uma grande economia, vamos ver o que vai acontecer. Isso refletiu aqui no S&P 500. E como os mercados são correlacionados, a gente já falava ontem que o BTC ontem, nós tivemos esse aqui também, reflete aqui no BTC nesse momento, como vocês podem ver. A gente volta para o gráfico do S&P 500, momento da queda dele, né? Ele teve aquela correção ontem, impactou também, ou seja, no BTC, com esse rompimento que a gente teve na faixa que a gente falava para vocês, na casa dos 16.500. O Lala foi um falso rompimento, na verdade, né? Nós descemos, não tivemos a continuidade da queda, que a gente chama de violinada, né? Muitas das vezes só para buscar liquidez de quem estava posicionado abaixo dos 16.500, que era uma região de suporte, sim. As instituições sabem disso, a gente também sabe disso, mas a gente sabe que tem que colocar o estoque como proteção, não tem como a gente não colocar um estoque de proteção. A proteção ela é o gerenciamento do seu capital, então é muito importante, ou seja, mas não foi nada mais do que uma violinada e o preço voltou a subir novamente. Ontem à noite eu mandei um áudio que eu disse que nós tivemos grandes liquidações nessas regiões, tá? Tivemos baita liquidações aqui, como a gente pode ver, e isso impacta diretamente, ou seja, no mercado, a gente não tem dúvida disso. A gente pode ver aqui no momento aqui o total de liquidações nas últimas 24 horas. Vamos buscar para vocês verem. Está aqui 94 milhões de liquidações no total aqui, assim. A gente tendo aí essas liquidações, principalmente das pessoais, a maior parte, né, de quem estava para long. Isso se deve nas últimas 24 horas aquele candle que desceu, que foi. Se a gente pegar na última hora, isso aí já inverteu, já está liquidando quem está shortando, a maioria das pessoas que está shortando. E talvez até no gráfico de 4 horas a gente vê que as pessoas mais liquidadas são as pessoas que estão shortando o mercado nesse momento. Então, a gente voltando para o gráfico do BTC, a gente faz aqui, ou seja, consegue esse rompimento desta região com volume. Novamente, a gente sobe com volume, a gente rompe com volume, e de olho no que está acontecendo no S&P 500, né? Que é isso aqui. Quando a gente parte para o gráfico, aquele gráfico que eu gosto de usar ele, que é o nosso gráfico mensal, é importante a gente ver que a gente segurou na 61, na 61 não, na 382 da Fibonacci no diário. A gente teve aqui essa segurança aqui, que a gente chegou a tocar o pavio. Se a gente olhar, colocar no gráfico diário, a gente vai ver isso. Olha só, aqui a 382 da FIB segurou. Isso foi bom, isso foi positivo, né? Mas a gente depende das notícias, do que vai rolar, e durante a tarde, se a gente vai ter aí o risco de recessão mundial, ela continua, não é apenas uma notícia que vai impactar. Mas no dia de hoje foi importante para essa subida. Quem conseguiu pegar, quem ouviu meu áudio, falou que disse ali que era oportunidades para a gente ficar de olho, uma operação contra a tendência, pode ter feito lucro. Eu mostrei aí que eu fiz a entrada, mas agora qual a situação real do BTC agora, o que a gente pode olhar e observar, que nós estamos no gráfico diário do BTC, e a gente vai diminuir esse tempo gráfico para o gráfico de 4 horas e para o gráfico de 1 hora. A gente teve
Ou seja, essa subida, ou seja, com volume, eu chamo muita atenção para isso aqui, ó, pessoal, quando a gente tem uma subida com volume. Esse pavio, ele fez um reteste na região praticamente aqui, se você vai para o gráfico de 1 hora, a gente teve a subida, olha só, e a gente faz um reteste na região, era como se a gente tivesse feito um reteste, depois que a gente sobe, que tem esse candle de força, aqui para o rompimento, o mercado lateraliza e a gente volta para fazer esse reteste com pavio e segura. Isso foi legal, foi muito bom para o BTC. O que acontece agora? Por que eu fechei minha posição lá? É normal, pessoal, depois de uma subida, depois de um rompimento, um reteste novamente nesta região. Para a gente ter otimismo para o BTC, a gente precisa manter-se acima novamente desta região. A gente não pode perder essa região que a gente está nela, ou seja, se a gente corrige até essa região aqui, ou seja, eu diria que até os 16.600, 16.700, volta aqui nessa região, e a gente segura acima dessa região, seria importantíssimo. Melhor mesmo, se você é mais conservador, você tem que esperar um reteste nos 16.800, provavelmente aqui, e o mercado se segurar aqui, não tiver o rompimento, ele se lateralizar, continuar em cima para a gente poder buscar valores maiores. Então, ou seja, é muito importante a gente se manter acima dessa região. A gente rompeu com volume, mas a gente tem que se manter acima dessa região. Não perdendo essa região, a gente tem um ótimo stop, entendeu? A gente tem um ótimo stop aqui para a sequência, por exemplo, de uma continuidade, por exemplo, na abertura, por exemplo, do diário após as 21 horas, a gente tem uma grande possibilidade de pegar um trade novamente aí para long, mas a gente precisa se manter acima dessa região. Então, caso a gente perca essa região novamente, a gente pode vir fazer reteste novamente, como a gente fez aqui atrás, porque a gente está em movimento, né? Isso aqui é normal, isso aqui é um belo de um padrão que a gente chama o padrão de Wyckoff, né? Pode ser uma região de acumulação sim do BTC, né? Esse pode ter sido um sprinter, e se tiver sido realmente um sprinter aqui, o reteste será feito aqui e a gente vai ter um ótimo stop aqui para uma sequência de alta. Caso isso não aconteça, a gente rompa, a gente pode retestar abaixo novamente. Então, seja cauteloso, um reteste aqui, por exemplo, o stop fica curto, vale muito a pena, muitas das vezes, aí entre 16 e 700, por exemplo, com stop curto, até aí, por exemplo, stop mais ou menos de 1%, é um stop legal para você pegar um alvo um pouquinho maior, se você pensa nisso. Então, fique bem atento a esses valores, para se você quiser operar a favor da tendência, tá? Entre aí, por exemplo, eu diria que o preço melhor seria quando ele retestasse essa região, mas você mantendo o stop mais ou menos aquilo que a gente sempre falou, entre 16.500 e 16.600, mas espere um reteste, tá? Espere um reteste dessa região e ver se vai segurar, se o mercado vai se manter. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque a gente teve bons volumes aqui, a gente entrou volumes comprador, ótimos volumes comprador. Então, ou seja, um reteste nessa região, segurando nessa região novamente, pode ser grandes oportunidades para a gente pegar em um trade a favor da tendência. Com volume, se estiver entrando volume, a gente estará a favor da tendência, porque houve ótimos volumes aqui. Então, ou seja, mas sempre coloque stop curto na casa de 1% mais ou menos depois de sua entrada. Se entrar em torno aí de 16.700, 16.600, deixa o stop curto, mas você precisa ver que se realmente segurou bem essa região, mas principalmente de olho no S&P 500, tá? Esse aqui que vai coordenar. Se o S&P 500 não tiver força mais, se ele se paralisar e voltar a descer para romper esse fundo, a gente vai ver o BTC com certeza rompendo o fundo novamente, voltando o fundo novamente. Então não tenho dúvida. Isso aqui foi bom para o S&P 500 também, uma subida com força, legal, muito bom esse volume que entrou aqui no S&P 500, muito positivo, mas fique de olho, se de repente voltar a cair, descer e fazer grandes volumes também, rompendo essas regiões, aí, ou seja, o BTC não irá se sustentar acima dessas regiões também, e a gente vai vir buscar o preço abaixo. Então, olho nos dois mercados, tá? Fiquem de olho nos dois mercados, mas é oportunidade. Se a gente fizer um reteste e segurar, é oportunidade sim para um trade, stop curto, stop de 1%, alvos, não coloque alvos muito longos, alvos de 1 a 2%, 3% no máximo, tá? Já comece a realizar seus lucros, porque o mercado
dá oportunidades, está dando grandes oportunidades para aqueles que é mais ousados, mas também tome muito cuidado para que você perca pouco e ganhe muito. Grande abraço para vocês, família. Todos tenham uma excelente tarde e estamos juntos atualizando vocês sempre aqui do nosso mercado. Nossas altcoins, muitas altcoins aí tiveram boa reação também. Tivemos altcoins subindo bastante, com o mercado subindo aí, as altcoins estão, várias romperam fundos, né? Estão bem sobrevendidas em gráficos diários, mas é isso aí, tome bastante cuidado nas suas operações. Valeu, família, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima atualização.